Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para gravarmos o vídeo da lição de número 10 da nossa revista Compromisso. Tá? Essa revista aqui, sempre eu mostro aos irmãos, tá? A restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esther. Tá? Nós estaremos ministrando essa lição agora. Tem como texto base Neemias 8, o verso 5. E para que os irmãos possam ficar cientes do que a gente está fazendo, a gente estava com algumas lições em atraso, inclusive a partir da lição 6. Amanhã eu estarei ministrando na igreja que eu faço parte, a lição de número 11. Tá? E para que não ficasse essa lacuna no nosso canal, nem no nosso grupo Compromisso com a EBD, foi o que eu fiz. Eu não tive tempo suficiente, devido a um problema de saúde, de estar gravando os vídeos e fazendo, criando os slides. Então esses slides da lição 6 até a lição 10, que é essa aqui, eu vou estar enviando o slide da editora Convicção, tá certo? Que é da editora da Junta da Convenção Batista Paraibana, brasileira, na verdade. Então eu estarei enviando o slide, já está publicado lá no grupo Intercessores, no Facebook, e também vai ser publicado no grupo Compromisso com EBD no WhatsApp, tá? Então o título da nossa lição de número 10 é A Reação Espiritual Tem Início, tá? O que é isso? Foi feita a construção do templo, a reconstrução do templo, foi reconstruído os muros em 52 dias, um tempo recorde para uma muralha gigantesca, e agora o que era necessário acontecer? Uma reação espiritual, tá? Então nós vamos ver lá no livro de Neemias, capítulo 8, verso 5, que diz o seguinte: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Então nós vamos entender esse texto, como também o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro de Neemias. A gente vai entender do que se trata, do que se foi falado, do que foi feito, para que a reação espiritual tivesse um início, tivesse um começo, tá? Então a nossa introdução ela nos diz o seguinte: a leitura da Torá realizada pelo sacerdote Esdras, do nascer do sol até o meio-dia. Então eles ficaram aí 6 horas lendo a palavra de Deus, tá? Trouxe ao povo quebrantamento e renovo espiritual. A palavra de Deus é o único livro, é a única coisa que traz renovação espiritual. Sem a palavra de Deus não há renovação espiritual. Sem a palavra de Deus não há revelações. Sem a palavra de Deus não há entendimento. Sem a palavra de Deus não há sabedoria. A expressão que nos salta os olhos é: e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Não temos o crescimento que precisamos sem a devida atenção à palavra de Deus. Se nós queremos crescer diante do Senhor, crescer diante do seu reino, crescer diante do conhecimento, temos de ler a palavra do Senhor. Se a gente não lê a palavra do Senhor, a gente não vai conseguir de forma nenhuma crescer espiritualmente, tá? Eu vi um vídeo há uns dias atrás aí, em que num determinado país chegaram Bíblias. Rapaz, o povo recebeu as Bíblias com alegria. Eu vi pessoas beijando a Bíblia. Eu vi pessoas abraçando a Bíblia, pelo prazer que estavam tendo de ler a palavra de Deus. Eles não tinham acesso, e nós hoje temos preta, vermelha, amarela, exército, temos todos os tipos aí, de capas, de títulos, mas a Bíblia é uma só, e nós muitas vezes temos e não utilizamos. Esdras, escriba e sacerdote, ladeado das autoridades de Israel, abre as Escrituras e todos reverentemente ficam em pé. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. Por isso, ao ser lida em público, devemos ter toda a reverência, afinal Deus está falando. Uma coisa que eu acho incrível, baseado nessa introdução aqui, é o seguinte, tá? A gente vê hoje que a leitura da palavra de Deus, isso eu estou falando de um modo geral, ela se torna banalizada. Não que a palavra de Deus seja banalizada, não é isso. É que a leitura, a reverência, praticamente acabou.
pessoas leem a palavra de Deus, isso eu digo, eu vou fazer um paradoxo aqui para que vocês entendam, tá? Se vocês forem na presença de um magistrado, de um juiz, e ele tem direito de receber, não nossa reverência, mas nosso respeito, é uma autoridade, foi constituído por Deus. Tem de se ter respeito às autoridades, inclusive é bíblico, né? Quando a gente vai diante de um juiz, a gente não pode entrar lá de bermuda, a gente não pode lá entrar de sandália de dedo. Quando você está dentro da sala do juiz e o juiz chega, você tem de ficar de pé, ou eu tenho de ficar de pé, porque é uma autoridade, é um magistrado. Aí muitas vezes eu me faço a pergunta: é uma autoridade? É. É um magistrado? É. É digno de respeito? É. Mas é um homem semelhante a eu e você. No dia que morrer, a única diferença que vai ter entre eu e você é que a sepultura e o caixão dele pode ser melhor. Mas não vai ter nenhum privilégio, espiritualmente falando, diante do Senhor, de se quando chegar na presença de Deus, de se justificar porque foi magistrado, se justificar porque foi juiz. Não, é uma pessoa semelhante a eu e você. É uma pessoa que carece da graça de Deus, semelhante a eu e você. E nós temos essa reverência. Aí eu fico pensando com Deus, Criador do céu e da terra, Alfa e Ômega, princípio e fim, todas as coisas estão submissas a Ele, Deus está acima de todas as coisas, faz todas as coisas, é Senhor dos senhores, e a gente muitas vezes não reverencia a sua palavra. Pessoas, quando vão ler a Bíblia, não ficam de pé nas igrejas. Tudo bem que existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que têm problema de articulação. Não estamos falando nesses casos. Estamos falando de reverência propriamente dita. Pessoas vão ler a palavra de Deus mascando chiclete. Pessoas vão ler a palavra de Deus praticamente nuas. Pessoas vão ler a palavra de Deus conversando com outras pessoas. Pessoas estão lendo a palavra de Deus com a Bíblia aberta nessa mão e nessa outra mão com o WhatsApp. Então, meus irmãos, precisamos entender que a palavra de Deus ela é santa. A palavra de Deus ela é viva. E quando se ler a palavra de Deus, é como o texto está dizendo aqui, Deus está falando. Lembram lá daquela ocasião de Moisés, quando Deus falou com Moisés, Moisés estava ouvindo, mas o povo estava aterrorizado porque não conseguia ouvir. Conseguia ouvir estrondos, viram um monte tremer, viram relâmpagos, viram raios, enfim, trovões. Mas não escutaram a voz de Deus, não conseguiam escutar, e Moisés estava escutando perfeitamente, porque estava atento à voz do Senhor, estava firme à voz do Senhor. Então é isso que a gente precisa entender, a palavra de Deus, ela é santa e merece reverência. Esse povo aqui começou por isso, começou com reverência à palavra de Deus, tá? Nosso primeiro ponto diz assim, a volta para Deus e sua lei. A palavra de Deus, quando explanada, promove louvor, adoração e quebrantamento. Quando ela está sendo explanada, o que é que ela promove? Louvor, adoração e quebrantamento. O texto diz que, desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. A leitura da palavra de Deus ela tem de ser explicativa, apesar de que a palavra de Deus ela já se explica por si própria. Tá? Existem pessoas que dizem, é difícil ler a Bíblia, o livro do Apocalipse é mistério. Meu irmão, se você for ler a Bíblia como quem lê um jornal, aí você não vai entender praticamente nada. Porque a Bíblia se discerne espiritualmente. Para que você entenda a palavra de Deus, em primeiro lugar, você tem que pedir orientação ao Criador da palavra, ao dono da palavra, que é o próprio Deus. Tá? Então aqui são divididos em alguns pontos. Tá? O ponto A diz assim, eles leram. A revelação escrita de Deus tem que ser lida. Tá? Existem pessoas que não estão lendo a palavra de Deus aí. Muitas acreditam que ela aberta no Salmo 91 espanta o mal. Né? Não sei se vocês já ouviram isso aí. Pessoas que não leem a palavra de Deus, mas deixam em cima de um estante, de um móvel, deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, pensando que aquele Salmo 91 vai expulsar o mal da casa dela. Estão redondamente enganados. Mas isso é crendice, misticismo e paganismo. Procurai ler o livro do Senhor, nenhuma dessas criaturas faltará. Isaías 34:16. A lei de Deus.
não é a leitura de qualquer livro, mas do livro da lei, inspirado por Deus. Não é qualquer livro, como a gente falou anteriormente, mas um livro inspirado por Deus. Mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo, está lá em 2 Pedro 1:21. Homens escreveram, mas foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, tá? Declarando, o que é isso? Proclamar, asseverar, anunciar a mensagem das Escrituras Sagradas. Assim a Igreja de Cristo deve realizar esse papel. E nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Está lá em Atos 10:42. Testemunhar da palavra. Nós precisamos testemunhar da palavra de Deus, certo? E isso começa onde? Dentro da nossa casa, tá? Nossos filhos, nossa esposa, parentes precisam. A palavra de Deus precisa ser declarada e pessoas precisam chegar ao conhecimento de Jesus através dessa palavra, tá? Explicando o sentido. A prática da exposição bíblica tem que ser enfatizada em nossos púlpitos. A melhor explicação bíblica é aquela dada sobre si mesma, ou seja, a Bíblia é autoexplicativa, reveladora. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, está lá em 2 Timóteo 2:15. Desculpa. O ponto é entendimento. Alguns estudiosos afirmam que havia uma tradução simultânea para o aramaico, mas de qualquer forma havia uma preocupação para que o povo entendesse a igreja com sua mensagem bíblica expositiva. Tem que ser simples sem ser simplista. A explicação ela tem de ser simples, mas não deve ser algo banal. Ela tem de ser simples, mas ao mesmo tempo ela tem de ser específica, tá? E profunda sem ser complexa, de elucubrações teológicas, né? O pessoal aí estuda teologia, aí quando vai explanar a palavra de Deus, vem com aquelas palavras mirabolantes, né? Escalafobéticas, como a gente aprende aí nos seminários. E isso muitas vezes, meu irmão, não entra na cabeça de quem está ouvindo, não, tá? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Não tem rodeio. Não, porque Pedro, João, Paulo, Maria, meu irmão, não vai. Só vai até Deus através de Cristo. Se não for pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ninguém verá o Senhor. Você pode ser bom, você pode ser caridoso, piedoso, você pode fazer doações, você pode vender seus bens e dar aos pobres, você pode fazer o que você imaginar. Mas se você não aceitar Jesus como Salvador de sua vida, se você não se arrepender dos seus pecados e dizer, Deus, Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor, eu reconheço que aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário é a única coisa que pode me levar a Deus, nada mais pode. Então você aceitou Jesus e você está salvo. Então a palavra de Deus ela tem que ser simples, não tem arrudeio, tá? Tem de ser simples. A palavra de Deus despedaçou o coração do povo como um martelo que esmiuça a pedra. Está lá em Jeremias 23:29. Isso é essencial para o renovo espiritual. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. O apelo de Esdras foi atendido, pois o povo entendeu o significado daquele momento. Então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo aos que não haviam preparado para si e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. Aquele povo saiu dali para festejar, porque entenderam a palavra do Senhor. É simples, meus irmãos, não tem mistério, tá? Não tem mistério, é simples. Agora, essa simplicidade, ela vem do Espírito Santo de Deus, tá? Essa simplicidade, ela vem do Espírito Santo de Deus. Sem a orientação do Espírito Santo de Deus, eu não consigo falar para você nada. Sem a orientação do Espírito Santo de Deus, eu não consigo transmitir nada para você. Porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Tá?
O outro ponto diz assim: a celebração advinda das Escrituras. O exame das Escrituras Sagradas promove descobertas incríveis, como por exemplo a celebração da festa das cabanas, tabernáculos, alusiva aos dias da provisão do Senhor na peregrinação no deserto. Atenderam à convocação de sua liderança. Quem não sabe ser liderado não serve para liderar, certo? Quem não sabe ser liderado não serve para liderar. Nesse caso aqui, Neemias ele começou a ser liderado, depois tornou-se a ser líder, tornou-se governador e permaneceu na mesma posição de servo. A marca do crescimento é saber cumprir ordens. Fizeram conforme está escrito no livro da lei. A criatividade tem um limite para a palavra de Deus. O referencial para qualquer adoração a Deus é a sua palavra. O referencial para qualquer adoração a Deus é a sua palavra. Como é que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos adorar a Deus? Muitas vezes nós temos um tempo que nós usamos dizendo assim: eu vou receber, eu vou para o culto para receber. Meu irmão, tu vai para o culto para entregar uma adoração a Deus, um culto a Deus. Deus, eu sempre digo isso, tá? O que é um culto a Deus? O que é prestar um culto a Deus? Sua igreja, suponhamos que sua igreja tenha 1000 membros, suponhamos, tá? E desses 1000 membros, todos estão adorando a Deus. Mas para Deus, é como se tivesse uma cadeira aqui na minha esquerda e uma cadeira aqui na minha direita. Ele senta na cadeira que está à direita e você ou eu senta na cadeira que está à esquerda. E ele olha para você e para mim e diz assim: eu quero que você me adore. O fogo está queimando lá na igreja. Pessoas estão, se for igreja que utilizam do dom de línguas, que falam línguas, o pessoal está falando em línguas, tem gente tendo visões, tem pessoas com as mãos levantadas, e ele está olhando para você. Ele está vendo como é que você me adora. Então, a adoração ao Senhor, o culto ao Senhor, desculpa, é algo individual e não coletivo. Deus não olha para o culto na coletividade, Ele olha para o culto na individualidade. Ele olha você, Ele olha eu no culto, Ele me vê no culto. Como é que eu estou adorando? As pessoas aqui estão adorando da forma delas. E como é que eu estou adorando a Deus? É isso o que Deus, Ele vê. Foram mais que espectadores na celebração. O culto é realizado pelos que cultuam. Deus é quem assiste ao culto que realizamos. É aquilo que eu falei agora há pouco. Celebraram com grande alegria. A celebração advém de um coração feliz e grato a Deus. Liturgia mecânica e sem vida serve apenas para adoradores de ídolos. Aquela liturgia que você quase dorme, que você não entende nada, que é aquela repetição. Toda vez que você vai no templo é aquela repetição, a mesma coisa. Aquilo ali é para adoradores de ídolos. Mas para os adoradores de um Deus vivo, de um Deus eterno, o culto é individual. Você adora a Deus da forma que você imaginar. A Bíblia relata pessoas que adoraram a Deus deitadas. No caso do rei Ezequias, né? A Bíblia fala de pessoas que adoraram a Deus dentro do ventre de um peixe. No caso de Jonas. Fala sobre Daniel na cova dos leões, adorou a Deus no meio das feras. Paulo e Silas adoraram a Deus no cárcere inferior, amarrados, chicoteados. A adoração é individual, meu irmão. A gente precisa acabar com essas besteiras de pensar que é o coletivo, não, a adoração é individual. E Deus recebe a tua adoração, tá? Elementos essenciais ao culto. O culto é o serviço de adoração que realizamos ao Senhor, que se faz presente. Deus está presente no culto, tá? Olha as brincadeirazinhas lá, olha o jeito que está se portando, porque Deus está presente. E além das palavras e gestos, os elementos essenciais do culto são um coração humilde, tá? O texto fala que os israelitas se reuniram para jejuar, para jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. O caráter divino constrange qualquer mortal. A Bíblia afirma que Deus não desprezará um coração contrito e quebrantado. É você reconhecer quem você é. No culto a Deus não tem juiz, não tem advogado, não tem doutor, não tem neurocirurgião, não tem... Não. No culto a Deus existe um servo
que está cultuando ao seu Senhor. Rótulos humanos não entram no céu. Rótulos dessa terra não fazem nenhum significado para Deus. Isso a gente tem que entender, tá? A conversão, uma experiência de envolvimento com Deus e sua palavra, traz essencialmente mudanças significativas em nossa vida. O texto diz: e os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. O que é isso? Uma conversão. O que é uma conversão? Um retorno. Conversão a tantos metros. Você vai voltar a tantos metros para o local que você acabou de passar. Então, o que é uma conversão? É um retorno. É você deixar as práticas pecaminosas e não fazer mais. Existem pessoas que no passado fizeram o que não deveriam fazer, transgrediram a palavra de Deus, pecaram contra o Senhor, se arrependeram, entre aspas, e vivem hoje se martirizando, porque há 10 anos atrás eu fiz isso, há 20 anos atrás eu fiz isso. Meu irmão, se você se arrependeu, você voltou. Houve uma conversão. Você foi regenerado. Você voltou. Para que estar com esse sentimento de culpa? A não ser que você não se arrependeu, é diferente. Mas se você realmente teve um arrependimento, passou. Tá? Confissão. O culto ao Deus Santo não poderá acontecer entre pecados escondidos e não confessados. Isso aqui é interessante, tá? Confessar os seus pecados. A confissão oxigena a alma. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e deixa, encontrará do Senhor misericórdia. Confessar os seus pecados a Deus e deixar. Irmão. Não adianta você confessar a Deus, eu fiz isso, e amanhã voltar a fazer. É confessar, pedir perdão e deixar, abandonar as práticas, né, pecaminosas. Leitura bíblica. A leitura da Bíblia nos fortalece. Certa vez li a seguinte frase: você é amigo de Jesus? Parabéns. Você lê a Bíblia? Não. Como você pode ser amigo de uma pessoa que você não conhece? E eu vou mais além aqui. Como é que você pode ser amigo de uma pessoa que você não conversa com ela? Será que eu e você estamos conversando diariamente com Jesus? Expondo as nossas necessidades, expondo os nossos agradecimentos, dizendo: Deus, eu te adoro por isso. Confessando pecados: Deus, eu fiz isso, eu estou mal, eu estou triste, eu estou abatido, eu não era para ter feito, mas eu fiz. Perdoa, que eu não faça mais. Né? Jesus disse que as Escrituras falam sobre ele. Está lá em João 5,39. As Escrituras testificam de mim. Né? Testificam de Jesus. Exemplo. A lista de nomes no começo do versículo é da liderança do povo. Se nós começarmos a ler o capítulo 8 lá, você vai ver que tem uma lista de nomes que eram os líderes do povo, né? Esses foram exemplos para os demais. Muitas vezes em nossos lares e igreja faltam exemplos dos líderes na vida com Deus. Missões, ofertas, dízimos, oração, leitura da Bíblia, pontualidade e assiduidade no culto, caráter, entre outros. Está faltando esses exemplos aqui. Está faltando. A gente hoje não vê mais o filho pedir a bênção ao pai, porque isso é radical, isso é careta, isso é quadrado. Então, nesse caso, Deus ele é careta, Deus ele é quadrado. Porque Deus foi quem estipulou isso. Deus ele falou claramente: pois filho, obedecer aos vossos pais. Primeiro mandamento com promessa qual é? Qual é o primeiro mandamento com promessa que a Bíblia fala? Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Primeiro mandamento com promessa, meus irmãos. Primeiro. A glorificação de Deus. A razão do culto é o Senhor Deus, não o homem. A razão do culto não sou eu, Davi, não. É o homem, é Deus, tá? Não é o homem, não. É Deus. No entanto, percebemos que hoje existe uma preocupação com o entretenimento e a satisfação humana. O camarada só vai para o culto se ele gostar do pregador. O camarada só vai ao culto se ele chega na porta da igreja e vê o ambiente da igreja da forma que ele quer. O culto é prestado a Deus, não é a você. É isso que a gente precisa entender. O culto não é prestado a Deus. O culto não é prestado ao homem. O culto é prestado
a Deus. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade, bendito seja o teu glorioso nome, que está exaltado. O culto antropocêntrico é pagão, demoníaco e carnal. O culto que não tem Deus como centro, ele é carnal. As lições do passado. A adoração tem um sentido mais profundo quando olhamos para a nossa história com o coração cheio de reconhecimento e gratidão. Devemos cultuar a Deus não apenas como Criador do universo, mas Criador pessoal que nos elegeu. Não devemos cultuar a Deus como somente o Criador do universo, que Ele é. Devemos cultuar a Deus entendendo que Ele é um Criador pessoal e nos elegeu, e nos escolheu, e disse: eu quero você no meu reino. Devemos cultuar a Deus dessa forma. O Deus que fez uma aliança com os descendentes de Abraão, que nos momentos de aflição intervém e os salva. No deserto os guiou milagrosamente, que deu sua lei como instrumento direcionador da vida. A sua misericórdia é vivenciada nos dias de rebeldia e dura cerviz. A provisão do Senhor em todos os aspectos. Podemos olhar para trás e cantar entusiasticamente, com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor. Devemos nos lembrar do passado. Olha aí, meu irmão, para o retrovisor da tua vida e ver o que foi que Deus já fez. Doenças que Ele te livrou, acidentes que Ele te livrou. Tu estava num leito de morte e Ele te tirou de lá. Ou foi o médico que te tirou? Ou foi o remédio que você tomou que te tirou? Foi Deus, meu irmão. Então olha o que Ele já fez por você. Tá? O reconhecimento da culpa. A palavra de Deus é a espada cortante, que corta a carne, trazendo desconforto, evidencia nossos pecados, e confessá-los é uma questão de sobrevivência espiritual. Durante 3 horas consecutivas, a palavra de Deus foi lida por Esdras publicamente. Percebemos a ação divina o tempo todo e todo o tempo na vida do povo. Por 3 horas, Esdras, ele falou, ele leu a palavra de Deus. O Senhor Deus deu-lhes a terra e repartiu entre eles. Cumpriu a promessa de multiplicação e de estabelecimento da terra. Venceu os inimigos de Israel. Usufruíram da terra já com benfeitorias. A terra estava pronta. Deu-lhes também libertadores que os libertaram. Apesar de tantas intervenções maravilhosas ao longo da história de Israel, obstinadamente Israel se afastara do seu Deus. Deus fez tudo isso e, vamos dizer assim, eu não poderia usar esse nome apaga, mas vamos usar porque é um termo humano. E a paga que o homem deu a Deus foi afastar-se de Deus. No versículo 26, emoldura todo esse contexto. Mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas, que os advertiram a que voltassem a ti. Eles te ofenderam gravemente, obstinaram. Significa que eles insistiram, teimaram em se rebelar contra a vontade de Deus. Virar as costas para a lei do Senhor é repetir o episódio do Éden. Matar os profetas é tentar silenciar a voz que os denunciava. Todavia, percebemos a benignidade do Senhor, que resolve tratá-los com graça e misericórdia. O que é graça? É receber imerecidamente o que não merecemos, que no caso é a salvação. É algo imerecido, a gente não merecia a salvação. Misericórdia é não receber o que merecemos, no caso é o juízo. Deus, ele tem misericórdia, por isso que nós estamos em pé, por isso que nós estamos vivos. O texto nos revela que, quando eles se arrependiam e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e conforme a tua compaixão, os livrastes muitas vezes. Conversão é mais que um sentimento de culpa, é mudança de caminho e atitude. A expressão muitas vezes denuncia a natureza pecaminosa que reincide nos pecados. Verdadeiramente, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações
3:22. Então, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aquele povo, Deus fez tudo o que o povo precisava. Se vocês prestarem atenção, no livro de Juízes é um ciclo. O homem estava bem com Deus, Deus abençoava o homem. Quando o homem estava bem, o homem ia se afastava do Senhor, Deus enviava um inimigo, o inimigo abatia o povo era vencido, aí o povo voltava para Deus, Deus destruía o inimigo, o povo estava de pé de novo, quando o povo estava de pé de novo, caía novamente. E assim, por várias vezes. Então precisamos entender, meus irmãos, que o que Deus já fez, se Ele a partir de hoje dissesse assim, eu não vou fazer mais nada por você, mesmo assim, teremos motivo de glorificar o Senhor, porque Ele é bom. A nossa conclusão: essa grande e solene cerimônia pública, dirigida pelos levitas, aponta grandes fundamentos espirituais, leitura e ensino da palavra de Deus, louvor e adoração, quebrantamento, confissão de pecados e ações de graças pela misericórdia do Senhor. A ênfase na graça e misericórdia deve ser apreciada, haja vista que muitos acham que o Senhor do universo tem obrigações com pecadores mortais como nós. Existem pessoas que determinam a Deus que Deus faça isso ou faça aquilo. Quem somos nós para fazer isso? Deus é o Senhor. Ele não dá satisfação a ninguém. Ele nos ama. Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos receber a salvação. O versículo 33 sintetiza toda a realidade dessa relação. Tu, porém, foste justos em tudo que se abateu sobre nós. Tu agistes com lealdade, mas nós com perversidade. O reconhecimento desta verdade é, sem dúvida, o primeiro passo para quem quer realmente levantar-se e dar a volta por cima. Depois disso, todas as categorias sociais dos israelitas assumiam um compromisso de guardar a lei de Deus, especialmente quanto à separação com os pagãos e o sustento do templo. Então, o que é que acontece? Depois dessa leitura, depois que Esdras leu a palavra do Senhor, apresentou, explicou, apresentou os erros que as pessoas estavam cometendo, e eles entenderam, a vida daquele povo mudou. Só há restauração de vida através da palavra do Senhor. Não há como uma pessoa que ela é alcoólatra, que ela é prostituta, que ela é devassa, que ela é profana. Não existe como uma pessoa dessas aceitar Jesus do nada. Não há. Ela tem de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que alimenta, a palavra do Senhor é que fortifica, a palavra do Senhor é que dá vida, a palavra do Senhor é que restaura, a palavra do Senhor é que levanta o homem. Nada além da palavra pode fazer tal coisa. Só a palavra de Deus tem o poder de restaurar vidas. Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 10, tá? Uma lição muito proveitosa. A reação espiritual tem início. O povo começou agora a reconstrução espiritual. Começaram a reconstrução do templo, começaram a reconstrução dos muros, faltava agora o quê? A reconstrução espiritual. E isso teve início com a lição de número 10. Tá? A nossa lição de número 11, que é a lição que a gente vai ministrar amanhã na nossa igreja, um compromisso assumido. Tá? Neemias 10, de 28 a 29. E o texto que nós vamos ler na semana toda, né? É Neemias capítulo 10 até o capítulo 11.